Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar sobre crônicas, sobre um livro de crônicas. Nós vamos conversar sobre As Boas Coisas da Vida, do Rubem Braga, publicado pela Global Editora. Bom, gente, eu recebi esse livro maravilhoso em parceria com a editora Global. E é um livro de crônicas muito bacana porque recentemente eu fiz um vídeo aqui pro canal onde eu comentei as principais diferenças entre conto e crônica. Vou deixar linkado para vocês aqui, vale super a pena conferir. Rubem Braga é referência na escrita de crônicas. Foi um dos maiores cronistas do nosso país. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a produção dessas crônicas dele, sobre o que eu mais gostei nesse livro. E eu quero saber de vocês antes da gente começar. Você já leu alguma crônica? Você tem o hábito de ler crônicas de vez em quando? Deixa aqui nos comentários se você já leu, se você quer ler, qual o seu cronista favorito. Deixa aqui a sua resposta. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre esse livrinho aqui sensacional. Antes da gente falar sobre as crônicas em si, sobre que tipo de crônicas a gente tem aqui, que tipo de histórias a gente tem aqui, vamos falar sobre quem foi Rubem Braga. Rubem Braga nasceu em 1913 no Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. É uma cidade que eu conheço, minha família conhece também, então uma das coisas mais interessantes quando a gente lê crônica é sentir próximo do escritor. Não só crônica, né? Acho que qualquer história. Mas crônica, como é algo tão particular, eu acho que é muito bacana quando a gente se sente próximo. E eu me senti muito próxima do Rubem Braga nesse livro de crônicas. Ele começou a escrever crônicas para jornais muito cedo. E ele acabou se mudando anos depois para Recife. Depois ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, onde ele fez também um trabalho muito sensacional. Fundou o jornal Folha do Povo e ele escreveu ao todo mais de 15 mil crônicas na sua vida. Eu tenho certeza que é um ótimo começo para você que ainda não leu crônicas, começar por Rubem Braga. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre as boas coisas da vida. É característica da crônica o autor falar sobre si, sobre suas histórias, sobre sua vida, sobre o que viveu e também sobre o que ouviu, né? Histórias de amigos, histórias de familiares. E a gente tem, obviamente, isso nesse livro. Então, logo no começo a gente tem a primeira crônica dele, que é O Porto de Minha Infância, onde ele vai falar sobre o lugar que ele veio, né, que é Cachoeiro do Itapemirim, e a gente vai encontrar algumas crônicas nesse livro onde ele fala de histórias que ele vivenciou em Cachoeiro. E é interessante porque a gente acaba conhecendo mais sobre o autor através dessas crônicas. Não só sobre ele, mas sobre o lugar de onde ele veio. Aqui também a gente encontra crônicas com histórias de sua vida, histórias de lugares que ele visitou, de pessoas importantes que ele encontrou, como grandes escritores, cantores, como Rita Lee. Também encontramos crônicas com referências de livros que ele leu, países que ele visitou, ou seja, um grande compilado aí de histórias de sua vida e de pessoas importantes em sua vida. E aqui a gente tem uma mistura na escrita. Algumas crônicas vão fazer a gente rir, uma muito bacana eu vou comentar sobre ela depois, sobre a cachaça, me rendeu boas risadas. Outras vão fazer a gente refletir sobre determinados assuntos, principalmente sobre o país, sobre o Brasil da época em que Rubem Braga também contextualizava suas crônicas. E ele falava também muito sobre a situação do país naquela época. Falava sobre o governo, sobre o dólar que estava um absurdo. Então são histórias do cotidiano. Ele analisava o mundo de diversas formas. É muito difícil falar de crônica porque a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estragar o prazer do leitor desejar ler esse livro, né? Então, eu decidi selecionar as minhas crônicas favoritas. Podem ver que tem bastante coisa marcadinha aqui e aqui. E eu selecionei as minhas favoritas para comentar com vocês. Eu não vou contar a crônica, gente, porque crônica tem 1, 2, 3 páginas. Máximo, acho que tem uma crônica aqui de 5 páginas ou 4 páginas. Então, são histórias curtas, né? A característica da crônica é ser curta, ser breve. Mas vamos começar pela crônica que eu mais gostei, eu acho que foi uma que me tocou bastante, que é que traz o nome do livro, As Boas Coisas da Vida. Ela tá lá pro final do livro, e nessa crônica, o Rubem Braga se inspirou numa matéria de uma revista, e essa revista elencava
as 10 coisas que faziam a vida valer a pena, que faziam a vida valer a pena, Rubem Braga decidiu fazer a sua própria lista. Então ele listou 10 coisas que fazem a vida valer a pena. Então tem muita coisa sobre literatura, sobre a questão da leitura, sobre amor, sobre amizade, né, dentro desses 10 pontos que ele elencou aí. E eu posso dizer que foi a minha crônica favorita, As Boas Coisas da Vida. Uma crônica onde eu vejo que ele deixa bem claro a situação política da época, a questão social também. É a crônica chamada Um Passeio a Paquetá. Paquetá, para quem não sabe, é um lugar aqui do Rio de Janeiro. Ele fala aqui muito de diversos lugares do Rio de Janeiro. Ele morou aqui. O Passeio a Paquetá vai trazer justamente essa crítica ao governo, à situação política e social do Brasil da época. Paquetá, é interessante analisar Paquetá do Rubem Braga, Paquetá que eu cheguei a frequentar quando eu era criança muito, e como Paquetá está hoje, falando mais na questão ambiental, tá? Então é muito legal quando a gente, mais uma vez, pega livros que a gente se conecta, né? Então eu consegui traçar vários paralelos por ser carioca e ver aqui o que Rubem Braga escrevia lá naquela época e o que o Rio de Janeiro se tornou hoje. Essas crônicas também me marcaram bastante. Talvez essas crônicas me marcaram tanto assim justamente por essa questão de ser carioca e ver muito do Rio de Janeiro aqui. Tem outra crônica aqui muito bacana, Faço Questão do Córrego, onde ele vai falar sobre o ofício de escrever. Ele conta uma história, enfim, envolvendo aí o ofício de escrever, muito interessante. Uma também que me rendeu muitas risadas, como eu disse anteriormente, foi A Cachaça Também é Nossa. Nessa crônica, Rubem Braga vai falar que tinha um deputado, e ele fica indignado, onde o deputado veio com um projeto para proibir a produção, o consumo, a venda da cachaça. E o Rubem Braga fica indignado, porque a cachaça é um dos patrimônios brasileiros. Então ele acaba discursando sobre isso nessa crônica. De uma forma muito cômica, mas reflexiva. Outra que eu gostei muito é O Rio Antigo é Assim, onde ele vai contextualizar o Rio de Janeiro, mas ele faz assim um panorama do Rio Antigo, que é algo que eu sou fascinada também. São crônicas, gente, incríveis. Eu comentei só as minhas favoritas, algumas das favoritas. Tem uma lista imensa, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma lista imensa de crônicas nesse livro. Aqui. Que vale muito a pena a gente ler. Eu acordava de manhã antes de trabalhar, eu fazia meu café, sentava aqui no escritório, pegava um solzinho, abria e lia algumas crônicas. À tarde também, após o almoço, lia algumas crônicas. Então, crônicas eu acho que a gente tem que saborear, né? Ler aos poucos, igual contos, igual poesia. Dificilmente eu pego um livro de contos e leio direto, ou livro de poesia e leio direto. Eu acho que a gente tem que saborear, ler e experienciar o que está escrito, as palavras do autor. Então, gente, fica aqui minha super indicação de leitura, As Boas Coisas da Vida, do Rubem Braga. Vou deixar o link, caso vocês tenham interesse em adquirir, aqui na descrição. Vou deixar também o site da Editora Global aqui, para vocês conferirem os lançamentos. Aí, o catálogo da Editora Global, eu até falei no vídeo de unboxing, é a cara do Aventuras na Leitura. Clássicos da nossa literatura, tudo a ver comigo. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.